dia, pessoal do meu canal aqui que estou trazendo para vocês aqui mais um vídeo hoje. O conteúdo desse vídeo é mostrar para vocês mais um pouquinho sobre o desenvolvimento de um SaaS. Muita gente na internet está falando sobre criação de SaaS para vender SaaS, porque a gente está no ano da inteligência artificial, SaaS 2026 e tal, muita coisa. E a maioria das pessoas, quando vem mostrar um exemplo de SaaS que desenvolveram, fizeram simplesmente uma calculadora de caloria, fizeram uma calculadora de custo de materiais, fizeram coisas que não tem banco de dados, fizeram coisas que, se tem banco de dados, foi criado automaticamente pelo Lovable e pelo outro banco de dados que ele conecta automaticamente. Mas, em geral, fazer um SaaS, ele tem muito mais tecnologia. Tem a tecnologia de segurança, que o seu SaaS não pode ser invadido. Tem várias técnicas para aplicar essas tecnologias de segurança. Tem a tecnologia de autenticação, que você precisa gerenciar a autenticação, tanto do usuário, tanto para quem vai entrar, que não paga, quem paga, os privilégios, quem tem, quem não tem privilégio dentro do sistema, de coisas que ele pode acessar. Tem a questão do próprio negócio em si, tem a questão da arquitetura e DevOps, que é a parte onde você vai fazer a entrega ou deploy da sua aplicação, onde você vai usar de forma segura e funcional. Então tem muito mais coisas. Então, para você que nunca foi para a faculdade de tecnologia, acha que simplesmente você vai usar um Lovable da vida, você vai criar um sistema, você vai conseguir sim, porque eles vão conseguir resolver alguns problemas. Mas quando o seu sistema começa a ser muito mais complexo, muito mais grande, ele começa a dar erros, você vai começar a pagar e ele não vai conseguir resolver seu problema. Então eu vou descer a som dessa música um pouco alto, só para deixar mais tranquilo, para a gente falar melhor. Então a gente desenvolveu um SaaS, criamos um SaaS ontem, mas foi um trabalho, tá? Porque a gente começou com a ideia no ChatGPT e viemos aqui para Antigravity e trabalhamos ela um pouquinho, porque é gratuito. Depois a gente trouxe ela para nossa ferramenta de Vibe Code, onde a gente tem nossos modelos de programação que faz um trabalho espetacular. Esse SaaS aqui, eu prometi a venda dela por R$300. Na verdade, eu não estou vendendo ela, estou entregando ela para quem precisa de um SaaS desse tipo para personalizar. Eu vou ganhar na parte onde eu vou personalizar, vou colocar mais coisas, onde a pessoa vai pedir assim, não, Tina, eu quero ela, mas eu quero que tenha tal coisa. Eu vou cobrar o valor da instalação que eu falei para você, que é o valor de R$300 para você ter esse software instalado na sua máquina, no seu servidor, para você usar ela para sempre, definitivo. Eu vou cobrar o valor da instalação. E se você quiser alguma alteração, mudança, acrescentar mais funcionalidades, eu vou cobrar um valor, mas é valor ilusório, é coisa de R$100, R$200 para ajustar e fazer você trabalhar. Por que eu estou fazendo isso? Estou fazendo isso para trazer facilidade para você e custo baixo, tá bom? Então, aqui a gente vai testar. Antes de testar, a gente vai ver como que é a estrutura desse SaaS, micro SaaS, de pequeno SaaS. Ele tem uma estrutura de back-end. O back-end é a parte onde acontece todas as coisas, onde realmente acontece a guarda das informações e a recuperação das informações na tela. Você vai entender daqui a pouco, quando a gente for fazer um teste aqui. E aqui a gente tem o Node Modules. Node Modules são todos os módulos dependentes que o código precisa para funcionar de forma adequada, tá bom? Aqui dentro do package.json, a gente tem aqui um arquivo que fala o que tem dentro do nosso sistema, como que o nosso sistema funciona, quais são as dependências. Dependências significa são os códigos ou bibliotecas que o nosso sistema precisa para funcionar, tá bom? Por que eu sei tudo isso? Porque eu sou programador já há mais de 15 anos, já criei muitas coisas, já criei muitos sistemas, muitos sites, muitos aplicativos, já trabalhei para vários tipos de segmentos de empresa. Desde empresa multi-fintech, desde empresas de CRM, 10 empresas de agência, 10 empresas de coleta de dados e informações, dossiê, 10 empresas de advocacia. Nossa, já trabalhei por muitas empresas de
de ramo de construção, empresa de ramo de eletricidade. Então eu já trabalhei por essas empresas criando soluções para essas empresas. Então eu sei vários modelos de negócio. Inclusive já fui diretor de tecnologia em um hospital em meio à época de pandemia. Então se você imaginar o que eu sei de processos, o que eu sei de negócios, o que eu sei de tecnologia e técnicas, então você pode me chamar aqui para a gente fazer qualquer tipo de trabalho que você tenha na sua mente que você não saiba como realizar, tá bom? É por isso que eu sei exatamente o que está aqui, porque eu sou programador, tá bom? Então, isso que é importante, isso que é uma das coisas mais importantes quando você desenvolve seu SaaS. Você desenvolve seu SaaS, você não simplesmente vai lá e no Lovable dá um prompt e fala para ele fazer tudo, ou dá um prompt aqui e fala para ele fazer tudo. Ele não vai conseguir fazer tudo, vai chegar uma hora que vai dar muito zero e você não vai conseguir resolver. Se você quer tentar isso que eu estou falando, tentar a sorte que eu estou falando para você, vai lá tentar a sorte, tá bom? Só que depois você vai construir o seu sistema e vai dar certo. Depois você vai chegar uma hora que ele não vai conseguir resolver o seu problema. Por quê? Porque por trás dessas ferramentas de você colocar lá o prompt lá no input lá para enviar, a diferença deles de esse que eu estou usando é que esse também tem a mesma coisa, só que você tem um código, você consegue analisar o código, você consegue ver o que ele está fazendo e corrigir. Ele fala, não quero fazer isso, eu quero fazer outra coisa. Então vamos lá. Então a gente tem um Prisma. Prisma é o responsável de banco de dados local. Banco de dados local a gente tem várias opções, mas o mais conhecido aqui é o SQLite, tá bom? O SQLite é uma tecnologia que você, de banco de dados, em arquivo, database file. É um tipo de banco de dados que vem normalmente nos aplicativos mobile, tá? Os aplicativos mobile que não são na internet, que funcionam dentro do seu celular, que não precisa de conexão, ela funciona como banco de dados em arquivo, chama SQLite. E SQLite é um tipo de banco de dados que você pode usar ela para projetos pequenos como esse, como o MicroSAS. Você não precisa usar o Supabase, você não precisa usar MySQL, não precisa PostgreSQL. Você pode usar o SQLite, que ele é bem compacto, é bem pequeno, não vai dar tamanho na sua aplicação. Por isso que muita gente tem aplicação com tamanho enorme. Tá? Não vai dar tamanho na aplicação. Isso você aprende quando você sabe engenharia de programação, engenharia de software, ou quando você sabe arquitetura, sabe como arquiteturar um tipo de software para a solução, beleza? Então aqui a gente tem o nosso pack.json, onde a gente tem o Prisma, tem o bcrypt. Bcrypt aqui é para encriptar a senha no banco de dados. Quando você vai criar um usuário, você tem um Better SQLite, que é onde possibilita você criar comandos e técnicas para você trazer informações e levar informações para o banco de dados. A gente tem um CORS que determina se outras pessoas de outros servidores ou de outros IP conseguem invadir o nosso sistema para acessar ela sem permissão. A gente tem um .env, que é esse arquivo aqui, onde a gente configura todas as configurações do nosso aplicação sem que o usuário consiga ter acesso a esse arquivo, senão ele vai ter chave de todas as coisas. O Express é nosso servidor web junto com JavaScript, que é um pacote de JavaScript para esse servidor web, o Web Framework for Building HTTP Request para Node.js. No caso, se o seu API for feito em Node.js, basicamente você tem o Express e tem vários outros pacotes, várias outras bibliotecas que você pode usar ela para fazer essas requisições através do protocolo HTTP. Então aqui você tem um pack de lock.json, que é o pacote onde ele dá a anotação de todos os módulos que já foram instalados aqui. Você tem todos os módulos que estão instalados nesse computador, nesse projeto está aqui, referenciando o nome desses módulos e a referência da versão e a integridade, a chave de integridade, a licença, onde que ele está no Git, o URL, a versão e onde que ele foi resolvido, no caso, num outro formato, caso você queira baixar. Então, são informações dos nodos do módulo que a gente tem instalado aqui. São todas as bibliotecas que o nosso código precisa para funcionar aqui de forma adequadamente. Isso é trabalhar com Node.js, tá bom? Depois disso aqui, a gente está falando só do back-end. Back-end é a parte lógica, a parte chata, a parte mais linda, a parte que faz as coisas funcionar, tá bom? É a parte ali o grosso, onde você não tem acesso, tá bom? Então, a gente já viu o Prisma, as configurações do Prisma aqui, que você vê aqui, que a gente tem o nosso esquema, a nossa integração e a estrutura do nosso banco de dados.
tá? A gente pega a estrutura do nosso banco de dados, a gente pega o source do database, que é o URL onde está o nosso banco de dados, ele tem que saber exatamente onde ele está. A gente tem as pastas de migration. As migrations são os pacotes que estão prontos de como que o nosso banco de dados deve estar estruturado para a gente mandar para banco de dados. E nosso esquema é basicamente a forma do nosso banco de dados, né? Então a gente tem todas essas aqui dentro dessas prismas aqui. Então a gente tem um esquema, que é a forma, a estrutura do nosso banco de dados em documento. É igual trabalhar com MongoDB ou os outros bancos de dados em documento, em JSON, tá? Você tem que modelar, mostrar qual que é o esquema. Essa aqui é banco de dados do modelo budget, cliente, budget e orçamento. Serviços, pagamento, tá bom? Aí você fala, poxa, e esse sistema aqui é um sistema como se fosse um CRM, como se fosse um CRM, micro CRM, para você controlar os seus clientes. Você que trabalha como marceneiro, você trabalha como pintor, você trabalha como sei lá, mecânico, você trabalha como freelance e presta serviço, e você não tem um programa, você não tem um sistema para você cadastrar. E é uma das coisas que mais falta quando você presta serviço, você não tem controle, às vezes você faz no caderno, no papel. Então esse sistema tem esses 4, 5 serviços aqui, onde você pode cadastrar seu cliente, você tem os seus usuários, tem o seu cliente, tem o seu orçamento, tem o seu serviço que você cadastra e o pagamento que você recebeu ou está para receber. Então as migrações, o banco de dados nosso está aqui ó, migration aqui, onde tem todas essas tabelas que a gente já fez o esquema dela. O esquema é para você mapear exatamente todas as tabelas e os campos, tá bom? Aqui dentro da parte de migration. Então, Prisma está lidando com a parte do SQLite, tá bom? E aqui a gente tem todos os pacotes que já mostrei para você. Prisma, os SRC é a lógica do nosso negócio, como que ela funciona dentro da nossa aplicação. Lembrando que aqui é só parte do front-end, só HTML. Aqui está toda a lógica do servidor, da requisição, qual porta ela vai rodar e a aplicação completa e as rotas do API, no caso. A gente tem APIs para autenticação, para cliente, para budget, para serviço, para pagamento e para dashboard. Tudo isso a gente fez organizado no código, no padrão que a gente utiliza para criar um back-end API. Então você tem utilidades do Prisma aqui, são funções ou são adaptadores para inicialização e depois fazer a exportagem dele para ser utilizado em outro serviço. Então, tem o serviço de autenticação, o serviço cada uma desses serviços tem que ser separado. O serviço que representa o que entra no banco de dados e faz a criação ou busca por muitos. Esses serviços são serviços que conversam diretamente com os modelos, tá bom? De banco de dados. A gente tem as rotas, rota dessa aqui, rota de budget, cada uma separada de forma componentizada para você reaproveitar caso você precisar. O middleware é o que fica entre alguma coisa. Middle, está no meio ali. Então, middleware da autenticação. Antes de você autenticar e depois de você autenticar, tem um processo que acontece no meio disso tudo. Isso chama middleware, é isso que acontece. Que é a parte de autenticação pelo token, tá bom? Se você não tem um token, você não vai autenticar quando você fazer um cadastro e um login, tá bom? Ele vai gerar um JWT, que é uma autenticação, onde ele vai trazer para você um token e deixar no seu navegador para um tempo determinado. Até esse tempo determinado terminar, aí você perde sessão, você tem que fazer login novamente. Então você tem um middleware, você tem as rotas, que eu já mostrei, serviços e as utilidades, tá bom? Então toda a nossa aplicação está aqui, e principalmente os nossos controllers, onde recebe as requisições da rota e direciona para as funções que vai fazer o que eles precisam fazer, ou conversar com o banco de dados e fazer a resposta, determinar a resposta que o cliente pediu na rota, tá bom? Na requisição. Então temos as funções que faz a exportação e no final ele dá uma resposta, tá? Aqui ó, resposta JSON cliente, status e o status 400, caso dê certo, caso não dê certo. Cada um faz uma coisa. Esse aqui pega o cliente pelo ID, atualiza o cliente, pega todos os clientes e cria um cliente. Então você tem essas funções para cada caso dos nossos controllers. Então já mostrei para você toda a aplicação basicamente,
E aqui no front-end a gente é simples. Aqui no front-end a gente tem basicamente um front-end que inicializa com login e senha. Quando faz o login e senha, manda para main aqui, e o main faz o trabalho de direcionar para o back-end. O main aqui, eu acho, faz o trabalho de ouvir quando o documento já está aberto. Ele vê se tem um formulário de login, ele faz a requisição para login, tá? Mandando um post e as informações de usuário e senha. Depois, quando ele voltar, ele pega o token e guarda no local storage, no próprio navegador. Ele mostra a mensagem e direciona você para o dashboard. Simples assim, fácil, simples e tranquilo. Depois, aqui, se você for registrar no sistema, ele faz a mesma coisa, mandar um URL para registre, um post com as informações do usuário e senha, simplesmente assim. E depois ele seta o token para você. Então, é simples assim, não tem muita coisa não. E o token aqui, a função do token é esse aqui, que pega as coisas. Os pagamentos estão todos aqui, tudo pelo JavaScript, beleza? Mas isso aí você pode ter copiar o código aqui, mas você não tem acesso ao banco de dados e onde que acontece todas as coisas, que é no back-end, tá bom? E por final a gente tem um banco de dados aqui, que é um banco de dados em arquivo, que você já viu. Eu não vou ver ela aqui. Tem outras formas de ver, mas eu vou ver ela aqui agora. E aqui tem toda a nossa documentação do nosso sistema, como que funciona, até a estrutura aqui do projeto, tá bom? Tudo em arquivo Markdown, que é o arquivo de documentação mais adequado que a inteligência artificial gosta, tá bom? E se você quiser fazer uma leitura mais clara, você pode dar um preview data aqui para ver como que ela aparece. As informações não apareceu aqui, o dado do Markdown, beleza. Mas se você quer ver, é só fazer assim desse jeito e venha ler todo como que funciona, como que são os serviços, cada parte, o que que faz, o que que deixa de fazer, gestão de cliente, banco de dados, serviços, tem toda a documentação inteira do sistema aqui. Então, esse sistema eu gastei mais de... O pessoal na internet está falando, faz em 30 minutos o SaaS para vender e não sei o quê. Gente, só fazendo SaaS não adianta, tá? Você tem muitas outras coisas. Você tem a questão de marketing para fazer em cima do seu SaaS, tá? Uma vez tendo o filho pronto, você não vai garantir que o filho tenha sucesso se você não criar ela, se não acompanhar ela, se não dedicar, não dar alimentação, não divulgar que ele é muito bom. A mesma coisa, você está fazendo um software para ajudar muitas pessoas, mas não adianta se as pessoas que precisam ser ajudadas não encontrar esse software ou não encontrar esse conteúdo que estão fazendo, tá bom? Então a gente vai para a parte onde mostrar o software. Eu já tenho um usuário cadastrado, vou fazer um teste aqui, mais um usuário aqui, vou fazer um teste. Vou colocar a senha teste também, para facilitar. Afinal de contas, tudo é para facilitar aqui. Então fiz um cadastro, logamente já fiz a autenticação do login, tá? Ficou assim. Ok, tem alguma coisa aqui acontecendo. Eu acho que a aplicação deve estar rodando. Deu algum erro aqui, deixa eu ver. Deixa eu tentar abrir num outro navegador para ver o que está acontecendo aqui. Eu não tenho esse cadastro. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Vamos abrir aqui. Aqui a gente tem a página de cliente. Esse cliente, esse usuário que eu acabei de criar, ele não tem nenhum cliente, não tem nenhum serviço, nenhum orçamento, nem pagamento ainda. Mas esse outro que eu rodei aqui, já estava com um usuário cadastrado aqui. Eu não sei por que deu esse erro aqui. Mas são coisas que... ok, abriu. São coisas que a gente vai descobrindo e resolvendo. Aqui nesse cliente também, eu acho que não tem nem tem nada cadastrado. É verdade, esse cliente também não tem nada cadastrado. Esse cliente é novo. Então deixa eu entrar com um cliente que já tem. Eu já tinha um cliente que já tinha cadastrado aqui. Você vai ver a persistência dessas informações no banco de dados. Então aqui a gente já tinha um cliente guardado aqui. 2 clientes, na verdade, Albertino e Francisco, que eu fiz ontem no orçamento. Esse cliente, a gente vai fazer já fez um orçamento para Francisco, a gente vai fazer mais um orçamento para Albertino aqui, que é instalação do ar-condicionado.
instalação do ar. Instalação do ar condicionado na casa do Albertino, dentro do condomínio Fazendinha. Moro no condomínio, hein? Ar-condicionado aí, a gente vai cobrar R$800 para instalação desse ar-condicionado. E está pendente, tá bom? Esse orçamento está pendente, beleza? Está pendente de data aqui, beleza? Então, a gente vai executar esse serviço. A gente já chegou aqui na casa do Albertino, executando a título instalação do ar, executando o serviço de instalação com sucesso. Para que eu preciso disso? Para você ter um controle, você saber o valor que foi cobrado foi R$800 e o serviço já está concluído já. Para você saber quem é o cliente, quem que você já trabalhou, quem você não trabalhou, você tem um registro. E se der algum problema, você fala, pera aí, deixa eu ver quanto que eu cobrei de você. Você vai lá, você viu, tinha cobrado R$800, tá registrado aqui. Tudo que você faz precisa ser registrado, tá bom? E aqui no pagamento eu vou verificar se eu recebi o pagamento do Tino realmente. Instalação do Tino foi R$800, eu recebi esse pagamento no dia 23, hoje, e o pagamento já foi pago, beleza? Então já está pago aqui, 2 trabalhos pagos. Então você tem um serviço, tem pagamento, tem serviço, tem orçamento, tem cliente e tem o dashboard, onde você vai ver os seus clientes que você tem, os pagamentos atrasados que não foram feitos, os serviços pendentes em andamento e também toda a informação aqui rapidamente para você conseguir fazer os seus cadastros no seu sistema. Esse sistema aqui que eu falei para você, se você perceber aqui, o usuário aqui é diferente desse outro usuário que está aqui, Esse usuário aqui, ele não vê as coisas que estão acontecendo no outro usuário. Cada pessoa é diferente. Isso significa que esse seu sistema, você pode ter ela e pode ter ainda outras pessoas usando o seu sistema, tá bom? Só que a forma que eu vou entregar ela de uma forma de PWA. PWA significa um aplicativo web, mas que funciona no seu celular, muito bem. E como banco de dados, ele é local, você não precisa de ter internet para funcionar esse programa, entendeu? Você não precisa de internet, você está na casa do vizinho, lá não sei onde, lá sem internet, você faz o cadastro normal no sistema, tá bom? Provavelmente a parte da internet é onde que a gente vai colocar para fazer o backup das informações do seu sistema. Esse sistema eu estou doando para você com a condição de fazer a instalação para você, a instalação desse sistema no seu aplicativo, preparar ela, empacotar ela para você usar dentro do seu aplicativo. Do jeito que está aqui, eu empacoto ela, entrego para você, você abre no seu computador, no seu celular e funciona normal, como se fosse um aplicativo mesmo instalado, tá bom? Eu cobro o R$300, que é o valor para empacotar isso, preparar todo esse ambiente e entregar ela para você funcionar, tá bom? Por quero ajudar vocês, quero ajudar esses pequenos profissionais ou médios profissionais que não tem sistema, que usa planilha, que tá aí ainda fazendo no papel, no caderninho, nas anotações, tá bom? Isso é importante porque com a tecnologia facilita. É claro que se não houvesse inteligência artificial, eu conseguiria fazer esse sistema, mas demoraria muito mais. Eu passei a tarde ontem fazendo ela e eu estou representando ela novamente para entregar ela para você, por R$200 empacotando ela para você. Caso você quer fazer assim, eu quero colocar uma foto minha, eu quero subir um documento, um recibo, blá. Isso aí são valores que a gente pode adicionar como implementações novas, tá? E coisa que eu vou cobrar para você 100, 150 para fazer esses ajustes para entregar para você funcionar no seu sistema. Você não vai precisar de depender de mim para nada, tá bom? Porque ela é completamente empacotado, o banco de dados dentro dela, o arquivo dentro dela, a lógica, tudo dentro dela, tá bom? Pessoal, a ideia aqui é passar para vocês que não é fácil fazer um SaaS, igual todo mundo está falando, tá? Quem sabe programar tem essa facilidade de fazer esse SaaS. Eu estou no mercado há 15 anos. Se você não sabe programar, você vai entrar uma hora e bater a cabeça na parede e você vai gastar tanto dinheiro que você vai
não vai acreditar que é possível fazer isso com inteligência artificial. Muitos estão dando certo, mas muitos casos não dão certo de acordo com o modelo do negócio da pessoa. Então, se você quer ir trazer a sua ideia ou quer adquirir esse sistema, fala comigo, tá bom? Que eu vou já preparar para contar para você e fazer a sua vida melhorar cada vez mais, pessoal. Tudo isso é para fazer vocês divulgarem ainda mais esse vídeo para outras pessoas que têm interesse, que querem facilidade, mas está achando as coisas ainda muito caro, tá bom? Grande abraço, se inscreve no canal, não deixa de acompanhar os próximos vídeos que vai ser falando mais sobre outros sistemas que eu vou construir e outros sistemas que eu já construí que ainda não está no ar, tá bom? Um grande abraço, beijo, se inscreve no canal e até mais.